A Bíblia nos mostra que o salmista conviveu com pessoas mentirosas, pessoas falsas e ele foi caluniado. Esse é o estudo de número 960 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E conviver com pessoas assim foi motivo de muita angústia para o salmista. Mas sabe qual foi a atitude dele? Foi buscar ao Senhor. Ele buscou livramento e ele entendeu o que aconteceria com aqueles caluniadores, com os mentirosos e com os falsos. Vamos ao nosso tema. Salmo 120, convivendo entre pessoas mentirosas, falsas e caluniadoras. O nosso texto base está no livro de Salmo, o número 120. Eu peguei o 6, mas é o Salmo de número 120 inteiro. Está escrito assim: tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Embora muitos estudiosos acreditem que é o salmista Davi que escreveu esse salmo, não é comprovado. Esse é o primeiro salmo de romagem ou de peregrinação ou cântico dos degraus. Eles foram agrupados do 120 ao 134. São 15 salmos que foram entoados pelos peregrinos de Israel, aqueles que habitavam distante, quando eles estavam a caminho de Jerusalém por ocasião das festas anuais. E nós temos que nos lembrar que Moisés fala que pelo menos em 3 festas eles deveriam comparecer. Êxodo capítulo 34, verso 24: porquanto expulsarei as nações da tua presença e alargarei o teu território. Olha a promessa de Deus. Quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentar-te diante do Senhor, o teu Deus, ninguém tentará conquistar tua terra. Que tremendo nosso Deus! E as 3 festas anuais que eles costumavam subir era da Páscoa, era do Pentecostes ou colheita, ou a festa do tabernáculo. Era importante, era instituído por Deus e eles iam adorar no templo com a certeza da proteção de Deus. O salmista, ele nos ensina que nós podemos e nós devemos clamar ao Senhor em todos os momentos, e ele estava passando por momentos angustiantes, porque ele estava enfrentando pessoas hostis, mentirosas, falsas, mas também não se esqueça, pessoas bajuladoras e enganadoras, pessoas caluniadoras. No primeiro versículo, o salmista faz uma oração, ele clama ao Senhor. Vamos ver Salmo 120, o primeiro verso, a parte inicial que diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Sabe o que ele fez? Ele suplicou, ele pediu insistentemente, ele rogou, ele implorou ao Senhor. Ele estava aflito, ele invocou ao Senhor. Aí eu me lembrei de um rei chamado Manassés. Ele viveu um momento de uma angústia muito grande, porque ele tinha sido levado, acorrentado para a Babilônia. Ele era um rei idólatra, mas quando ele reconheceu que ele errou, que ele pecou, ele pediu a misericórdia do Senhor. Olha o que aconteceu, vamos ver. Segundo Crônicas capítulo 33, verso 12, em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu o erro dele. Ele é um homem que buscou ao Senhor na angústia, ele se arrependeu e Deus agiu. Tem o exemplo também do rei Davi. O rei Davi, na angústia dele, ele também clamou ao Senhor. Salmo 18,
verso 6 diz: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Davi estava angustiado com muitos inimigos contra ele, incluindo o rei Saul, que o queria matar. Mas Davi, na angústia, ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou das mãos dos seus inimigos. Quantas pessoas que, porque estão angustiados, se revoltam contra Deus, se tornam azedos, mal-humorados, e nós vemos aqui que o salmista nos ensina: na angústia, clame ao Senhor, se aproxime do Senhor, confie no Senhor. E assim aconteceu com o salmista. Ele nos dá um exemplo. Ele clamou, o Senhor o ouviu, e vamos ver o que aconteceu. Salmo 120, o número 1, a parte B, que é o final do versículo, que faz: e me ouviu. Tem outra versão que fala que o Senhor respondeu. Sabe por quê? Porque Deus é Deus vivo. Deus é Deus que ouve as orações. Nós servimos um Deus vivo e Deus poderoso. Ele cuida de nós em todos os momentos, mesmo quando passamos por momentos em que não estamos entendendo o porquê. Mas nesses momentos nós não passamos sozinhos, porque o Senhor, Ele nos ouve e Ele nos dá atenção. Salmo 66, verso 19 e verso 20 diz: contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Olha ainda o que o salmista fala: bendito seja Deus, que não afastou de si a minha súplica, nem de mim o seu amor. O salmista está nos mostrando a importância de confiar, de orar, de clamar ao Senhor. E ainda o salmista, ele nos ensina que devemos adorar, devemos louvar a Deus, porque Deus não afastou dele a oração que ele fazia e nem o seu amor. Louvado seja Deus. Mas infelizmente, na hora da angústia, o que as pessoas estão fazendo? Murmurando, se afastando de Deus, culpando a Deus. Mas o que o salmista nos ensina? Que devemos clamar, suplicar e buscar ao Senhor. Já no versículo 2, o salmista, ele se derrama diante do Senhor e ele mostra o motivo da angústia dele. Vamos conferir no Salmo 120, verso 2, que diz assim: Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista estava precisando de livramento. Ele estava rodeado de pessoas mentirosas, falsas, enganadoras, bajuladoras. Pessoas com palavras mentirosas podem ter sido até mesmo contra a vida dele, contra a honra dele, mas o salmista, naquela angústia, ele pediu ao Senhor para o livrar daquelas pessoas, para tirar ele daquela situação. O salmista questiona o que acontecerá com a língua mentirosa, com essas pessoas, porque estão pecando. Salmo 120, verso 3. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Olha a pergunta dele, olha o questionamento. Ele fez essa pergunta: o que é a língua enganadora? O que a pessoa mentirosa? O que essa atitude vai acrescentar para a pessoa? O engano, a mentira, a falsidade são merecedoras de punição. Pessoas que agem assim são dignos da justiça de Deus. Sabe por quê? Porque não estão fazendo a serviço de Deus, não, mas sim estão sendo usados pelo Deus deste século. Paulo, ele ensinou aos irmãos de Éfeso que deveriam abandonar a mentira. Efésios capítulo 4, verso 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Glória a Deus, somos parte do corpo de Cristo. Muitas pessoas usam a mentira e falam que foi Deus que disse, mesmo consciente que não foi. Vamos ver o exemplo de um profeta velho que soube sobre um profeta
novo que tinha sido usado por Deus para repreender o rei Jeroboão, que tinha se entregado à idolatria. Esse profeta velho mentiu para esse profeta novo. 1 Reis capítulo 13, verso 18. Olha o que ele diz. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. O profeta novo recebeu uma ordem do Senhor, que era para ele ir aonde estava o rei Jeroboão, e lá não era nem para comer e nem para beber. E quando o profeta velho soube disso, ele usou esta palavra, que um anjo por ordem do Senhor falou que era para ele comer e para ele beber. Era mentira. É muito importante nós estarmos atentos às orientações que o Senhor deu a nós. Deus tinha dado uma ordem clara àquele profeta novo. E o que o profeta novo fez? Acreditou na mentira do profeta velho. Nós temos ordenanças claras, escritas na Bíblia, e é a ela que nós devemos seguir. Não devemos seguir nenhuma ordenança que não esteja de acordo com a Bíblia Sagrada. Os fariseus, eles também usaram a mentira várias vezes, mas eles usaram a mentira para que Jesus fosse condenado e morto. Quem ama e pratica a mentira, a Bíblia é bem clara, fala que ficarão de fora do reino dos céus. Apocalipse capítulo 22, verso 15 diz: no entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ou seja, o reino dos céus não vai ser habitado por pessoas assim, não entrarão no reino celestial os que amam e praticam a mentira. Já no versículo 4, o salmista está respondendo sobre a consequência da mentira, do engano das pessoas que agem assim. Salmo 120, verso 4, olha o que ele fala: flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. É interessante, porque flechas agudas ou afiadas são as flechas do guerreiro. A língua é enganadora, ela é considerada como flechas que causam danos. Na percepção do salmista, essas pessoas, elas seriam feridas da mesma maneira, porque ele sabia que Deus é Deus de justiça e no momento certo Deus agiria. Já as brasas vivas de zimbro, o zimbro era uma madeira muito forte, uma madeira muito boa. Então as brasas vivas de zimbro seria carvão de madeira de zimbro. O carvão aceso em brasas vivas. Por quê? Porque causaria muita dor nessas pessoas mentirosas, enganadoras, falsas, caluniadoras, e traria muito sofrimento na vida dessas pessoas, porque era consequência do que elas tinham plantado. O salmista, no verso 5, ele faz um lamento. Vamos ver, Salmo 120, verso 5 diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O salmista estava fazendo uma oração sincera. Ele não estava se vitimizando, mas ele estava reconhecendo a luta dele. Ele estava reconhecendo a fragilidade dele, a condição dele. Ele fala: ai de mim, pois estou vivendo nesse sofrimento. Nós vemos que Meseque e Quedar são regiões opostas e distantes de Jerusalém. As pessoas que habitavam nesses lugares eram pessoas violentas, pessoas hostis, pessoas bárbaras, até sendo consideradas pessoas selvagens. Morar entre pessoas caluniadoras, falsas, mentirosas, era a mesma coisa que morar entre pessoas selvagens, entre pessoas incivilizadas. Sabe de quem que eu me lembrei? Eu me lembrei de Ló, quando ele estava oprimido porque morava em Sodoma. Segundo Pedro capítulo 2, o verso 7 e o verso 8, e Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo
pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. É como se o salmista estivesse nos mostrando que mesmo morando entre o povo dele, no caso o salmista, ele estava vivendo oprimido com o comportamento hostil deles, ele estava sendo vítima de calúnia, de mentira, de falsidade, e mesmo que o salmista estivesse morando em sua própria terra, ele se sentia como um peregrino, ele se sentia como um estrangeiro. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui nesta terra. Não se esqueça, nós também estamos convivendo com pessoas caluniadoras, mentirosas, falsas. E como nós somos estrangeiros aqui, nós somos cidadãos do céu. Vamos conferir? Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, verso 20, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Eu não sei se você está esperando ansiosamente, mas eu estou aguardando na expectativa. Muitas pessoas ficam esperando a morte, mas eu estou esperando ansiosamente o meu Salvador, o meu Senhor Jesus. E tem outra versão que fala assim, ó, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde nós aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Salomão, ele nos ensina que o Senhor odeia lábios mentirosos. Provérbios capítulo 12, verso 22, o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade, que possamos estar sempre falando a verdade. Já no versículo 6, o salmista nos mostra a insatisfação dele de conviver com pessoas que detestam a paz. Salmo 120, verso 6 diz: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Tem outra versão do nosso texto base que diz: eu tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Por quê? Porque são pessoas que não querem saber de Deus, são pessoas que não são pacificadores, e Davi nos mostra que ele esteve cercado por pessoas perversas e ele teve que estar entre essas pessoas. Salmo 57, verso 4, a minha alma está cercada por leões ferozes, tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas e por língua uma espada afiada. Olha a situação de Davi. Quantas vezes nós estamos na mesma situação? O apóstolo Pedro, ele nos ensina que em todos os momentos nós devemos buscar a paz, mas para viver dias felizes, nós devemos abrandar, acalmar, devemos conter a nossa língua. 1 Pedro capítulo 3, o verso 10 e o verso 11, portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Precisamos perseverar na paz. O salmista, ele concluiu a oração dele mostrando que ele era um homem da paz, que ele desejava a paz, ele se esforçava para viver em paz. Salmo 120, verso 7, pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Em compensação, as pessoas que ele convivia não eram da paz, eram pessoas falsas, mentirosas, que o rodeavam, não queriam a paz, mas eles queriam a guerra. Eram pessoas que gostavam de contender, de discordar, de brigar, e tem pessoas que gostam de viver em guerra. Davi nos mostra isso. Salmo 35, verso 20, não é de paz que se ocupam, ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Nós convivemos com pessoas assim o tempo todo, e a Bíblia nos ensina que mesmo convivendo com pessoas assim, nós devemos viver em paz e agirmos como pacificadores, porque assim como nosso Jesus ensina nas bem-aventuranças, nós seremos felizes. Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de
de Deus, louvado seja Deus. Os pacificadores são benditos, são felizes, são abençoados por Deus. Nós não devemos agir como os inimigos do salmista. Lembra do velho ditado que diz que gostavam de ver o circo pegar fogo? Nós temos que ter prazer em sermos e agirmos como pacificadores. As pessoas que o salmista vivia, convivia, eles gostavam da discórdia e da forma que eles agiam não agradava a Deus. Eu vou concluir. O salmista, diante da calúnia, da mentira, da falsidade, de conviver entre pessoas que não gostavam da paz, mas agiam segundo a carne, agindo com as armas da carne, o que ele fez? Ele foi orar, ele foi clamar ao Senhor, ele pediu para o Senhor o libertar dessas pessoas, mas na presença do Senhor ele entendeu o que acontecerá com essas pessoas, e nós possamos entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Convivemos o tempo todo com pessoas que odeiam a paz, com pessoas que não são pacificadoras, mas nós temos a nossa cidadania celestial. Olhe para Jesus, porque Jesus está contigo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. O nome do Senhor tem sido glorificado. Muitos testemunhos têm vindo ao nosso encontro e temos, através desse canal, engrandecido o nome do nosso Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.